E agora a gente vai conversar sobre o Orgulho Nerd, o Orgulho Geek, com nada mais, nada menos que Ricardo, ele que é um dos diretores do Festival Sana, esse festival que já faz parte do nosso imaginário aqui fortalezense desde 2001, né, no nosso calendário, tá correto? Então a gente vai partir aí pro 20º ano de festival. Bom dia, seja bem-vindo aqui no Ligados, Ricardo. Bom dia, é um prazer estar aqui, principalmente numa data especial como essa, né? Falando do Dia do Orgulho Nerd. Isso mesmo, aí daqui a pouco vai ser esse dia do Orgulho Nerd que reúne esses aficionados pela cultura, né, de quadrinhos, de games, várias questões aí relacionadas à cultura. Primeiro eu queria que você falasse aí do Festival Sana, né? Como é que o Festival Sana trabalhou e como é que o festival pensa comemorar aí esse ano do 20º ano de festival. A gente está numa comemoração que já está demorando a sair, né? Então o público está muito ansioso. É a comemoração dos 20 anos de Sana. Então a gente tem a expectativa de ainda conseguir, se Deus quiser, aí, que o evento presencial aconteça até o final do ano. Não podendo, obviamente, que a gente vai se preocupar bastante com a parte sanitária, a gente chegue lá. Seria para o próximo ano, mas continuaríamos nesse marco. É a comemoração dos 20 anos de evento e é algo que a gente não vai abrir mão. É um evento muito especial e agora, com essa possibilidade de reencontro com o público depois da pandemia, ele está mais especial ainda. Então, enquanto ele não chega, a gente está trabalhando aqui bastante nas nossas redes sociais, na parte online. A gente vai para o nosso terceiro evento online, que é o Sana Live Revolution. E como todo bom nerd, bom geek, nós gostamos de uma trilogia, né? Então, que fique nessa trilogia de eventos online e a gente possa partir de volta para o evento presencial e aí fazer uma grande festa de comemoração de 20 anos de evento. Isso mesmo, no ano passado eu acompanhei o Sana que trouxe vários nomes e foi até interessante essa experiência online, porque no Sana, né, de verdade, no espaço físico, é sempre muito mais difícil você organizar a programação, porque é muito evento. E no Sana Online teve essa opção de você poder conferir tudo que estava acontecendo, né? Porque nada chocava necessariamente. Então, o público teve essa colher de chá, né? Como foi a repercussão do Sana Online? Isso que tu falaste é uma coisa muito comum no Sana. Ele foi feito realmente para que você não consiga ver todo o conteúdo. Então, como a gente está falando de um evento multitemático, um evento de cultura pop, entretenimento geek, a gente está abordando vários assuntos, vários temas. Então, a gente aborda desde games, quadrinhos, anime, mangá, cosplay. Então, todos eles acontecem simultaneamente. Você tem que escolher quais são os nichos que você mais gosta de frequentar, de assistir e escolher sua programação. No evento online, a gente deu essa colher de chá, né? O palco principal da gente, onde tinha o principal conteúdo, é o YouTube. Então, concentrou a programação dentro do YouTube, né, como palco principal. Mas a gente teve uma pegada e no próximo a gente vai ter uma pegada ainda maior em relação à ideia de ser multitemático, mas também de ser multiplataforma. Então, o nosso objetivo é que a gente consiga dar um pouquinho desse gostinho, dessa raiva sadia que vocês têm dentro do Sana, de ter que escolher a melhor programação. Se vai ser no YouTube, se vai ser no Instagram, se vai ser na Twitch, cada um com uma temática diferente, mas a gente vai tentar dar essa colher de chá de novo, colocando cada dia com uma temática. Então, o primeiro dia a gente vai ter uma temática de games, o segundo dia uma temática de quadrinhos, o terceiro dia com uma temática de séries e filmes, e assim a gente vai conseguindo aglutinar um pouco mais a programação e ficar mais fácil para ninguém perder nada. Os primeiros 2 eventos que a gente fez foram bem bacanas. Foi uma aula para a gente também, né? Sair desse universo presencial e ir para o universo online foi um desafio, mas uma parcela do público abraçou mesmo, agarrou a ideia e continuou junto com a gente, mesmo à distância, uma forma da gente conseguir manter junto, manter um conteúdo de qualidade para quem está nessa quarentena e poder gerar entretenimento nesse momento de dificuldade, né? Então, foi bacana, o próximo vai ser mais bacana ainda, e que depois a gente volte, se Deus quiser, para o evento presencial.
Bacana, e deu muito certo, deu muito certo. Agora, voltando a falar sobre o Dia Mundial do Orgulho Nerd Geek, você estava comentando antes da gente conversar aqui que existem versões dessas histórias, né? De onde é que teria se originado esse Dia Mundial e qual a importância? E também, eu vou jogar uma batata quente para você. Ajuda aqui o público da TV a entender o que é geek e o que é nerd. Tem como diferenciar? Bom, vou começar sobre o Dia do Orgulho Nerd, que a gente chega lá na diferenciação do geek e do nerd, que a gente pode falar aqui para tentar fazer as pessoas entenderem melhor. O mês de maio é um mês muito marcante para os nerds, de modo geral. Tudo convergiu para esse mês, então não podia ser diferente que as comemorações acontecessem em maio. Uma delas, que é uma das mais icônicas de todas, é o fato de que Star Wars estreou no dia 25 de maio de 77. Então, é um grande marco no universo geek, é algo que realmente faz diferença o mundo geek, o mundo nerd antes de Star Wars e depois de Star Wars. É uma das maiores referências de ficção científica, né, sci-fi, e foi marcante. Mas essa data, especificamente, a comemoração, ela iniciou como outro nome, era chamado de Dia da Toalha. Então, vai ser muito comum aqui no decorrer do dia 25 de maio que você veja alguns colegas, alguns amigos postando fotos com toalhas. Isso acontece devido a um dos grandes marcos do mundo nerd, que é um autor chamado Douglas Adams, que escreveu o livro Guia dos Mochileiros da Galáxia. Ele é um best-seller no universo geek. Ele é tão grande quanto o Star Wars, tem um número de fãs muito grande. E um dos pontos que ele mais aborda é a importância de você usar uma toalha. Se você estiver saindo correndo porque o mundo vai explodir, o que é que você leva? Leve a toalha. Ela vai ser sempre útil para você e vai garantir que as pessoas lhe respeitem. Porque no meio de uma pandemia, você saber onde está a sua toalha significa que você é uma pessoa respeitada, é uma pessoa que merece confiança. Tirando isso, como o autor mesmo fala no livro, ela pode servir para diversas outras coisas, né? Ela pode servir para você juntar e fazer um travesseirinho, para você se embrulhar do frio e até para se enxugar, na necessidade de você estar molhado. E Douglas Adams faleceu, esse ícone, faleceu no dia 11 de maio. E o dia 25 foi um dia, duas semanas depois, onde os fãs decidiram fazer uma homenagem a ele. E aí convergiu que alguém percebeu que exatamente nesse dia também era o dia do Star Wars, né? O dia do lançamento de Star Wars. Então, juntou dois grandes marcos do universo geek numa data só. E vários outros misticismos em relação ao mês de maio, como o dia 4 de maio, né? Que falado em inglês tem uma sonoridade similar a uma frase famosa de Star Wars, né? Que é May the Fourth, da força, né? Que tem referência à força de Star Wars. E não podia ser diferente. Como tudo que Douglas Adams fez foi por acaso, o dia 25 acabou sendo uma homenagem para ele, mandado por acaso. Mas a partir do momento que a internet popularizou-se, essa brincadeira foi se propagando para todo mundo. E, obviamente, quando a gente fala de Dia do Orgulho Nerd, a gente não pode botar as mesmas proporções históricas do Dia do Orgulho LGBT ou do Dia da Mulher, mas ele também teve uma serventia nesse sentido. Porque o mundo geek, o mundo nerd, quando chamavam uma pessoa de nerd, era uma coisa pejorativa. Então as pessoas não queriam ter essa denominação, né? Era alguma coisa que você fugia, você não queria ser chamado de nerd. Nerd era quem sofria bullying na escola. Ricardo, isso é importante, né? Nos anos 80 era um termo cunhado ali nos Estados Unidos, né? Mas que foi popularizado através, principalmente da produção de filmes que exauriam esse paradigma, né, dos nerds como o cara lá, o CDF, o que sabe de tudo, e o que não tem, que tem zero domínio de habilidade social, que não convive com ninguém, enfim, é o rechaçado. Isso foi, o público foi se apropriando e mudando esse estigma, né? Foi mudando e foi evoluindo. Antigamente, que tinha um estigma do nerd de forma pejorativa, onde as pessoas se escondiam, tinham vergonha de ser nerd. Hoje a gente vê o nerd de forma diferente. Eu definiria o nerd como um apaixonado sobre determinados temas.
E aí ele se aprofunda, ele quer saber tudo sobre aquele universo, ele aprende a língua, ele quer saber os idiomas. Então, é realmente um apaixonado por qualquer segmento. E dentro desse universo, você pode ser geek setorizado, né? Nichado. Tem os nichos de geek. Explica isso pra gente. Do universo nerd, do universo geek, a gente tem os fãs de literatura, os fãs de livros, principalmente livros de ficção científica e de fantasias, né? Como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones. E aí esses livros viraram muitas vezes filmes e séries. Então, aquelas pessoas que outrora faziam bullying com os nerds, hoje eles consomem também esse material. É o que a gente chama hoje de nerd modinha ou de nerd narrativa. Mas muita gente é contra, muita gente não gosta. Eu sou a favor. Eu acho que esses nerds modinhas, eles são importantes também para um momento, porque foi a partir desse crescimento que hoje a indústria se voltou e se virou para o lado nerd. Então, hoje a gente tem muito mais conteúdo nerd do que nós tínhamos nos anos 80, por exemplo. Então, por isso, o Dia do Orgulho Nerd também serviu para a autoestima dos fãs da cultura pop, de entretenimento geek, poderem serem quem eles são, sem ter vergonha de gostar do que eles gostam. E sem sombra de dúvidas, o que você falou sobre o mercado e a modinha, né, de ser nerd, tem essa questão de todo mundo agora querer se encaixar em algum nicho, né, até para forma de aceitação, também ajuda o sentido maior, né, de aceitar as pessoas como elas são, né, o princípio sempre foi isso, se declarar nerd, né, também é um apoio às pessoas que sofreram lá nos anos 80, nos anos 90 e que ainda se sentem excluídas por algum motivo e que não precisam se sentir excluídas. A internet possibilita isso também, né? Estar conectado com o seu grupo te faz sentir menos só, né? O Sana foi um marco para isso aqui no Ceará e no Brasil também. Hoje nós somos o evento geek, nerd mais tradicional no Brasil, o mais antigo em atividades, e um dos 2, 3 maiores do país. Isso é um motivo de muito orgulho aqui para nós do Ceará. O Sana hoje já está no calendário oficial do estado. E quando ele nasceu, um dos objetivos do Sana era realmente poder integrar essas pessoas aficionadas em quadrinhos, em mangá, em anime, e reunir, mostrar que eles não estão sozinhos, mostrar que existem mais pessoas que também são fãs daquilo, que não é vergonha nenhuma, e estarem juntos, gerar integração e mostrar, na época, mostrar ao mercado que tinha público, que eles podiam investir. E hoje a gente considera que a gente teve êxito nisso. 20 anos depois, o mercado investiu, a indústria investiu, as pessoas têm um reconhecimento de que ser nerd, ser geek é algo bacana. E o Sana foi um dos marcos para gerar essa aceitação. E hoje temos um evento com aproximadamente 70 mil pessoas em 3 dias de realização. Então a gente vê que é algo de nicho, mas é algo de nicho que massificou. É algo de nicho que hoje a gente pode bater no peito e ter orgulho de que o Ceará faz parte disso e faz parte de uma maneira muito bonita. Bacana, Ricardo. Brigadão pela sua colaboração, por trocar conhecimento com a gente, e deixa um recado aí para os aficionados da cultura geek nerd que desejam aí conhecer mais ou ficar ligado das notícias e o que tem por vir aí do próximo Festival Sana. Obrigado, que eu agradeço. E eu queria fazer um convite aqui para o público que está assistindo, para que eles possam nos acompanhar nas redes sociais, principalmente nesse momento de pandemia, de distanciamento, onde a gente não está podendo realizar ainda o evento presencial. A gente está fazendo muito trabalho de conteúdo de qualidade através das redes sociais. Então, o nosso Instagram é @sana_FCNB. FCNB é uma sigla de Fundação Cultural Nipônica Brasileira. E a gente está trazendo todo o conteúdo live toda segunda-feira. E no Dia do Orgulho Nerd, na segunda-feira antes, que é o dia que a gente faz live, também vai ter um especial. E no final de julho, começo de agosto, a gente define a data, vai ter nosso terceiro evento online, que é o Sana Revolution, que promete revolucionar o modo de fazer evento online de forma multiplataforma,
para o Universo Geek, que vai trazer muita coisa bacana para vocês. Então fica o convite, acompanhe a gente lá na rede social, que vocês ficam cientes de tudo que está acontecendo.